Olá, gente, quero saudá-los com a paz do Senhor, que ultrapassa qualquer entendimento. Vamos estar aí, eu sou a evangelista Patrícia. Deixe o seu like, deixe o seu comentário, para que o canal entenda que está havendo engajamento. Nós estamos na sexta carta de Paulo, né? Nós estamos aí, segundo aos Coríntios, e aqui no segundo Coríntios, ainda vai falar. Estou falando um pouco gripado ainda, gente, mas já melhorei muito, muito. Não fiquei bastante tempo assim, gripada, mas graças a Deus consegui fazer os vídeos. Hoje eu estou melhor um pouquinho. Então, repare muito minha voz, não. Hoje nós vamos comentar o capítulo 6. O capítulo 6 está nos dizendo o seguinte: a abnegação de Paulo em seu ministério. Porque ele está falando assim, ó. E nós, cooperadores, também com ele, vos exortamos que não recebais a graça de Deus em vão, porque, diz, ouvite em tempo aceitável e socorriste no dia da salvação. Eis aqui agora o tempo aceitável, eis que agora é dia de salvação. Existem pessoas que frequentam a igreja há anos, mas muitas vezes nós chegamos perto da pessoa e falamos: fulano e tal, você não vai confessar Jesus como Salvador, não? Ainda não é o momento. Ou fulano de tal, você não vai batizar, não? Ainda não é o momento. E a pessoa só frequenta o culto vários anos, mas ela não toma uma posição diante de Deus. Ela continua praticando o mesmo pecado e não toma a direção diante de Deus. Eu quero falar com vocês, eu quero aconselhar vocês a tomar posição de batizar, de tornar-se membro de uma igreja evangélica o mais rápido possível, porque o tempo nosso é curto. Eis que Jesus veio sem demora. E aqui está falando, e se eu morrer amanhã? E se você morrer amanhã? Você tem que morrer com a garantia da vida eterna, porque a vida aqui é passageira. Confessa Jesus enquanto é tempo. Olha bem, não dando nós escândalo em coisa alguma, para que o nosso ministério não seja censurado. Antes, como ministro de Deus, tornando-nos recomendáveis em tudo, na muita paciência, nas aflições, nas necessidades e nas angústias, nos açoites, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias e nos jejuns, e na pureza, e na ciência, na longanimidade, na benignidade, no espírito, no amor não fingido. Não podemos fingir no amor, nós temos que ter um amor puro, na palavra da verdade, no poder de Deus pelas armas da justiça, à direita e à esquerda, por honra e por desonra, por infâmia e por boa fama, como enganadores, sendo verdadeiros, como desconhecidos, mas sendo bem conhecidos, como morrendo e eis que vivemos, como castigados e não mortos, açoitados, né, e não mortos, castigados por causa da palavra do Senhor. Hoje, gente, a perseguição está sendo na mente. Nós temos que tomar muito cuidado, ser bem vigilantes para essa mídia não nos confundir, porque está havendo muita confusão. Como contristados, mas sempre alegres, como pobres, mas enriquecendo-os a muitos, como nada tendo e possuindo tudo, né? Ao mesmo tempo a gente fala, nada nós temos, porque nós não temos nada, mas possuímos tudo. E aqui também está falando assim, muito sério, né? Contristados, mas o meu espírito está alegre. Não se esqueça que nós carregamos o Espírito Santo de Deus em nós. Somos o vaso de barro, mesmo sendo assim, né? O Senhor está conosco, tem nos abençoado. Então aqui Paulo também no capítulo 6 de 2 Coríntios, a carta aos Coríntios, capítulo 6, está nos exortando à santidade. Ó Coríntios,
a nossa boca está aberta para vós, o nosso coração está dilatando. Se a boca está aberta, o coração está exageradamente dilatando, com um odre, né? Quando coloca ali o vinho e coloca o suco, né, de uva e deixa ele envelhecer, ele vai virando vinho e o odre vai dilatando. E ele está falando, não estáis estreitos em nós, mas estáis estreitos nos vossos afetos. Não vos prendeis a um jugo desigual com os infiéis, porque a sociedade tem a justiça com a injustiça. E que comunhão tem a luz com as trevas? Às vezes a pessoa pensa assim que, eu só não devo casar com uma pessoa que não tem a mesma fé que eu e tudo. Mas eu quero falar com vocês que jugo desigual, você vai tornar-se sócio de alguém que não professa a mesma fé que você, que não tem a mesma ideia que você. Você vai entrar em jugo desigual. Você vai, não dá certo. O mundo quer colocar isso incutir na nossa mente. Mas se você é uma pessoa cristã, se você é uma pessoa evangélica, procure casar com pessoas que professam a sua mesma fé. Não ande em julgo desigual. Julgo desigual também em termos de salário, irmãos. Também não dá certo. O homem deve ganhar mais ou tanto igual a mulher, gente. Não dá certo. A mulher não é o chefe da casa, tá? A mulher está sujeita ao marido e o marido está sujeito à mulher e ambos estão sujeitos a Cristo. Então, nós devemos tomar muito cuidado com isso. Então, não prenda a julgo desigual. Irmãos, gente, não faz sociedade ameia. Geralmente quem faz sociedade ameia torna-se inimigos. Vamos tomar cuidado, vamos ser vigilantes, não aceite negociar, não aceite negociar com o seu irmão. Eis que concórdia há entre Cristo e Belial. Cristo não concorda com Belial. O que é Belial? Belial é idolatria. Não há concordância. Deus não concorda com idolatria. Então por que eu vou colocar ídolos dentro da minha casa? Ou que parte tem o fiel com o infiel? E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Deus não compactua nada com a idolatria. Então, se você ainda vive na idolatria, retira a idolatria da sua vida. E aqui também está falando assim, porque vós sois o templo do Deus vivente, como Deus disse, neles habitarei e entre eles andareis, mas eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo, pelo qual saí do meio deles e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e vos recebereis, e eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor. Esse é o capítulo 7 da segunda carta aos Coríntios, que nos diz, né, quando no capítulo 6, eu falei 7? Desculpa aí, é 6, tá? No capítulo 6 aí, está dizendo assim, armas, também pode ser traduzido como armadura, onde a mesma palavra grega é usada. Nem todos na igreja tinham uma opinião positiva sobre Paulo, tinha negativa também. O ministro foi fiel, não deve permitir que elogios ou críticas injustas o afetem demais. Porque nem todos vão gostar da sua pregação, vai gostar da minha pregação, vai gostar do meu jeito. Uns gostavam de Apolo, porque Paulo, pelo que eu ouvi um pregador falando aqui, Paulo era mais devagar para falar, mais manso para falar, e Apolo era mais eloquente. Então, muitos estavam preferindo Apolo, outros preferindo a Timóteo, outros preferindo a Pedro,
Mas isso aí não nos convém. E julgo quer dizer peso. Pode ver que quem carregava esse jugo, né? Quem carregava esse jugo eram os bois, carregavam para arar a terra. Se eles não estivessem alinhados, não é que a gente tem que ter o mesmo pensamento. Nós não temos o mesmo pensamento, nós somos diferentes, na verdade. Mas nós temos que ter o mesmo alinhamento. E os bois, né, quando estava lá arando a terra, que hoje é arado com máquina e tudo. Hoje nós estamos num mundo de tecnologia totalmente diferente. Mas os bois tinham que estar no mesmo alinhamento. Então, na palavra de Deus diz, andarão dois juntos em comum acordo, então os dois têm que estar no mesmo alinhamento, sabe? E eu e meu esposo temos que estar no mesmo alinhamento para que as coisas deem certo. Desconhecido, talvez se refira, né, no 9 aqui, ao descrédito daqueles que questionaram a autoridade apostólica de Paulo, os contrastes entre morrendo e vivendo, castigados e não mortos. Porque muitos criticaram Paulo. Gente, muitos vão nos criticar na igreja que nós congregamos, mas nós devemos continuar firmes. Nós não devemos estar apegados a elogios e também apegados a críticas. Sempre vai ter alguém para nos criticar, mas nós temos que manter a nossa fé firme e nosso alinhamento em Cristo. Às vezes o ministério dá motivo para que fiquemos contristados. Triste. Paulo também se mostrou triste com os coríntios, né? Paulo era pelo menos às vezes literalmente pobre. Paulo era pobre de maré de si. Ele era pobre. E, entretanto, o seu ministério enriquecia os seus ouvintes, pois ele seguia o exemplo do próprio Senhor. E às vezes as pessoas davam mais valores àqueles aqueles pregadores que eram ricos. Pelo entendimento aqui, Apolo era rico. Então muitas pessoas se agradavam mais dele. Além de ser eloquente, ele era rico. Mas Paulo fazia tendas. E às vezes um rico é mais bem recebido do que um pobre, né? Paulo parece mudar rapidamente de assunto, né? Enquanto Paulo foi muito dilatado em suas palavras a ele, Paulo muda de assunto rapidamente. Na verdade, ele está apenas repetindo e enfatizando instruções anteriores para evitar todas as associações com idolatria e qualquer união comprometedora com infiéis. Então aqui parece que no final Paulo muda rapidamente de assunto, porque na primeira carta Paulo chamou a atenção o tempo todo. E o povo de Corinto ficou muito chateado com ele, não ficou satisfeito com as chamadas de atenção. Somos assim também, gente. Se o pastor chama a atenção da gente, a gente fica chateado, fica com raiva. Os filhos também, quando chamam atenção, quando nós chamamos a atenção dos nossos filhos, eles ficam chateados e tudo. Mas precisa haver aquela chamada de atenção. Precisa, né? Então aqui ele está falando nessa segunda carta. Segunda carta ele está falando, e também ele foi criticado também. Ele foi criticado. Nós precisamos saber lidar com a crítica. Tem crítica construtiva, positiva, né, que vem para nos destruir e tudo. Mas cuidado com o jugo desigual. Se você é crente, se você é evangélico, a pessoa que você está relacionando com ela e ainda não casou, se você está namorando com uma pessoa que é umbandista, que é católica, ambos têm que professar a mesma fé. Vigiai e orai, porque não é fácil casar com uma pessoa com um jugo diferente do seu. Este é o capítulo 6.